Olá, tudo bem? Espero que sim, que fique melhor ainda depois desse vídeo. Você está no canal Água Viva Tarô, meu nome é Márcia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido para fazer isso agora, tocando também no sininho das notificações para receber os próximos vídeos assim que eles forem publicados aqui. Aproveita para curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, apoiando o meu trabalho aqui no YouTube e colaborando para que essa mensagem chegue para o máximo de pessoas que precisam dela. Hoje eu estou trazendo uma leitura geral, canalizada, intuitiva, com as energias de maio de 2024 para o signo de Libra. Libra, gratidão por todo o apoio que você tem me dado aqui no canal. Perdão pela demora, esse mês foi bem complicado para mim, o comecinho do mês. Em relação à minha saúde, tá tudo bem, não se preocupem, não é nada grave. Em relação ao meu outro trabalho, eu não trabalho só com tarô, então tá ficando bem complicado para mim. Mas estou trazendo, perdão pela demora, vou tentar corrigir isso nos próximos meses. De qualquer forma, sempre justifico o meu atraso, né? As leituras de tarô são muito profundas, vocês sabem disso. Os temas que eu trago aqui, as questões que são levantadas, dificilmente vão ficar presas a um período curto de tempo, como um mês, né? Então, ainda reverbera, vai lá pra frente. Tá valendo dentro desse mês e tá valendo aí por até 3 meses, 6 meses ou mais, porque são processos profundos mesmo, tá? O que mais? É uma leitura para muita gente, espero que seja, então usa seu discernimento, sua intuição, sua sabedoria, tira daqui somente o que ressoar com você, o que não bateu você solta para o universo, essa mensagem aqui vai chegar em quem precisa. E nem sempre o que é para você vai estar no seu signo solar, que é Libra. Pode estar no seu ascendente, Marte, Lua, Vênus, meio do céu, enfim. Sempre falo da importância da gente saber esse mapa astral básico para acompanhar as leituras aqui do canal, tá? O que mais? Minhas leituras são longas, vocês sabem, duram em média 25, 30 minutos. Então tenha paciência, boa vontade, fica até o final. Nem sempre o que é para você vem logo no início, tá? Eu vou pedindo esclarecimento, vou pedindo abertura, e pode ser que sua resposta ou o seu encaminhamento venha lá no meio da leitura ou mais pro final. Vamos lá, vamos fazer uma conexão aqui com a nossa espiritualidade. Fecha seus olhos um pouquinho, respira fundo. Vamos desacelerando aqui a mente, acalmando os pensamentos. Trazendo consciência para o momento presente, eu chamo aqui meu mentor, meu mestre, meu guia, meu anjo. Eu não jogo sozinha, recebo a luz, a inspiração e a sabedoria que vem de você. Me conecto com toda a egrégora ancestral de tarólogos, cartomantes, oraculistas de todos os tempos e de todos os lugares. A energia de vocês é muito bem-vinda aqui na minha mesa. Peço licença para entrar na sua energia, Libra. Agradeço por você confiar no meu trabalho mais uma vez. Chamo seus guias, seus mentores, seus ancestrais, todos os seres de luz que te acompanham, que tragam respostas, orientações, aconselhamentos, previsões naquilo que é mais importante para você nesse momento. E vamos lá, lembrando que é uma leitura para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Libra. O que vocês querem falar com Libra? Qual a energia principal que inicia nesse mês de maio de 2024? Do que a gente vai falar? A Lua. O que a Lua está fazendo aqui? 5 de paus. E o Rei de Copas. Tá dando pra ver? Deixa eu puxar aqui um pouquinho. No fundo do deck a gente tem o 9 de Copas, que é uma carta que fala de um período, uma fase boa na própria companhia. Todos os 9 fazem referência, no meu entendimento, na minha interpretação, ao eremita. Então, tem uma coisa aqui na sua energia. Teve alguém que perguntou pra mim o que significava o fundo do deck, né, que eu sempre mostro. É a energia geral do jogo, a energia geral do seu momento, tá? O 9 de Ouros fala de um momento em que eu tô bem focado na minha própria energia, estou bem na minha própria companhia. Fala um pouco daquela diferença entre solidão e solitude, é quando eu meio que me basto, sabe? É uma carta que fala também de autocuidado, de cuidado de si mesmo, de autoestima. Tem alguma coisa aqui na sua energia que é interessante. É um bom momento, é uma boa fase. A gente abre com um arcano maior aqui, a carta da Lua, é regida pela Lua. A gente está falando de emoções muito profundas. Alguns estudiosos associam essa carta com o signo de Peixes. Eu entendo Peixes e Câncer, então pode ser que você tenha forte no mapa ou esteja lidando com alguém que tem esse signo, tá? Ou apenas traz as energias, né?
as características desse signo. A Lua fala de inconsciente, emoções guardadas, coisas profundas. Então pode ser que nesse mês de maio coisas muito guardadas, que você de alguma forma sublimou, guardou, protegeu, né, tá vindo à tona para ser curado. A gente está falando de questões emocionais porque tem o Rei de Copas aqui no fundo do deck. Esse Rei de Copas pode ser uma energia externa a você, pode ser alguém com quem você está lidando, lembrando que Rei não é gênero, é energia, tá? Então pode ser um homem, uma mulher, Rei de Copas, enfim, uma situação Rei de Copas. Tem uma coisa aqui de uma maturidade emocional que você vai conquistar, que você vai manifestar, lidando com questões difíceis, tá? O 5 de paus que está aqui no centro do jogo é uma carta que fala de briga, conflito, disputas de algum tipo. Mostra você no centro dessa energia, no centro dessa disputa, talvez defendendo um ponto de vista. É uma carta desafiadora no sentido de um desgaste de energia. Então pode ser que coisas guardadas, né? Vamos entender aqui a estrutura geral do jogo. Coisas guardadas, emoções que eu sublimei, que de alguma forma eu não pude acessar em algum momento. A gente pode estar falando de traumas, a gente pode estar falando até de vidas passadas, tá? Porque a carta da Lua fala sobre isso também. De repente vem à tona, precisam vir à tona para serem curadas e me trazer uma maturidade, uma estabilidade, uma inteligência emocional. Mas no momento presente, lidar com isso não é confortável, tá? Você é essa pessoa no centro aqui da energia, essa figura de vermelho. O vermelho simboliza a vontade, o entusiasmo. Tem alguma coisa a ver, assim, com essa energia aqui, sabe? E você está passando por provações, tá? O mês de maio talvez traga, já esteja aí na sua energia, trazendo provações nesse sentido. Eu sinto que é muito, muito em relação a coisas guardadas, coisas do passado. A Lua pode falar do passado, tá? Como eu disse, pode ser um passado distante, até de outras vidas, outras histórias. Pode ser um passado muito específico, com uma energia, inclusive essa energia de câncer, de peixes que eu vi aqui, e que volta de repente para você lutar novamente com isso. Toda vez que o 5 de paus aparece, eu falo sobre a questão do uso inteligente, do uso racional da própria energia. É muito inteligente você escolher quais as batalhas que você vai enfrentar. Talvez essas emoções voltem e você vai lidar com elas não de uma forma desgastante, não brigando, não lutando, não batendo de frente, mas entendendo, compreendendo, sabe? Eu sempre falo que no processo terapêutico, eu tenho um Rei de Copas aqui que é um grande curador, um grande terapeuta. Como eu falei, pode ser uma figura externa, tá? Então, se você está dentro de um processo difícil, lidando com essas emoções que estão emergindo e você não sabe muito bem lidar com elas, seria muito interessante fazer terapia agora. Talvez essa pessoa vai te ajudar a ter ferramentas aqui não para lutar com essas energias, mas para compreender, sabe, para elaborar, para conversar a respeito. Eu não tenho nenhuma carta de espadas, não tenho carta de... Na verdade, eu só tenho carta de paus e de copas aqui. Ah, não, tem carta de ouros aqui, ok. Esse nível 9 de ouros me diz que talvez materialmente você já se resolveu em relação a muitas coisas. Pode ser que em relação à sua rotina, trabalho, a sua própria existência aqui, tá tudo ok. Mas do que ela tá falando? Tá tudo certo na minha vida nesse momento, sabe? Até em relação ao material, porque a carta que tá embaixo dela é a carta do diabo. Então a gente pode estar falando de alguém que chegou num nível ok, material, sabe? Essa carta fala sobre estrutura, rotina, então tô bem em relação a essas coisas. E aí, exatamente por você estar bem em relação ao prático, ao físico, ao material, é que questões mais profundas vão vir agora. A gente não tem sossego nessa dimensão, vocês já perceberam? Eu percebi. Quando a gente vence uma batalha, né, a gente lutar com um leão por dia, né, como a gente diz, logo em seguida vem outra. Eles estão falando alguma coisa nesse sentido. Ok, você resolveu muitas questões aqui da terceira dimensão. Vamos aprofundar um pouco mais agora? É a carta da Lua, tá? E como eu estava falando no processo terapêutico, o Rei de Copas pode ser esse terapeuta. Toda vez que junta aqui a energia do Rei de Copas ou da Rainha de Copas com a carta da Lua, eu posso estar falando de um processo terapêutico muito profundo. Eu gosto da psicanálise, sempre vou puxar a sardinha aqui para a psicanálise ou para a teoria analítica, que é uma pegada da psicologia moderna mais profunda, né? Que você vai mexer com essas questões, você não vai só fazer uma manutenção da sua rotina e da logística, sabe? Não é só para funcionar, porque eu tô vendo que você está funcionando bem, tá tudo dando certo, né? Eu sinto essa energia. Então, é essa coisa de puxar mais fundo. Ok, vamos lá atrás, vamos puxar então questões para resolver. O meu entendimento, pelo menos, da gente estar aqui nessa terceira dimensão é para isso.
É para isso que a gente encontra, talvez, energias conflitantes, pessoas, sabe? Essa carta pode falar disso. Ela fala de demandas energéticas, demandas físicas, demandas mentais, sabe? Que surgem no meu caminho como um teste, um momento de provação para eu demonstrar ou construir, tá? Não tô falando para você se pressionar também. Ah, Márcia tá dizendo que tá tudo bem na minha vida material. Não, tá caminhando. Ela tá dizendo que eu cheguei no nível máximo aqui de inteligência emocional. Não, você pode manifestar isso. Você pode passar por esse teste de fogo agora, talvez nessa contenda, nessa disputa aqui. Essa carta fala de concorrência, fala de briga, conflitos, de ego, sabe? Talvez pessoas que surgem no seu caminho, e acredite, a própria espiritualidade traz isso para você, tá? A carta da lua é um arcano maior. Toda vez que a gente tem um arcano maior, a gente está falando de algo maior do que a gente. Algo destinado, algo espiritual, que precisa ser trabalhado, que precisa ser curado, e às vezes a espiritualidade movimenta pessoas. Eu acredito muito nisso. Então, de repente, essa pessoa que está te confrontando e que num primeiro momento te faz mal, né, te deixa muito desconfortável, porque você estava bem aqui, estava tudo bem, estava tudo tranquilo, essa pessoa vem me perturbar, tirar minha paz. Entenda que ela pode ser um instrumento, tá, uma ferramenta, uma pecinha ali no tabuleiro para te trazer emoções guardadas. Tem uma coisa aqui de emoções que são suprimidas, sublimadas, contidas, e que elas vêm à tona num momento de descuido, de raiva, né, de confronto, para serem curadas. Então, são grandes mestres. Entenda o seu inimigo, né, muito entre aspas aqui, ou seus inimigos, essas pessoas todas aqui que brigam com você, que batalham em algum nível aí, pode ser no trabalho, pode ser na vida pessoal, pode ser na família. Entenda como pequenos mestres que surgem aqui no seu caminho para você lidar com essas emoções. Eu estou falando toda hora das emoções guardadas, né, da carta da lua. Ela fala de inconsciente, por isso que eu sempre puxo para a psicanálise quando aparece aqui. Então são emoções inconscientes, emoções guardadas, traumas, que vêm num momento de reatividade, num momento de bater de frente, de briga, e que você vai ter que entender. A terapia seria perfeita para isso, tá? Como eu falei, não tem carta de espadas. A ausência de espadas aqui me fala da questão da comunicação, da organização, da racionalização desse sentimento. Por isso que eu falei que você pode evitar essa briga, tá? Esse confronto, esse desgaste. Eu falei e vou repetir, né? Faça um uso inteligente da sua energia. Talvez fazer um uso inteligente é conversar a respeito dessas respostas. Por que eu tenho essas respostas inconscientes quando eu sou confrontada nesse tipo de situação específica ou com essas pessoas específicas? A minha resposta é tão, às vezes, irracional, tão, sabe, não combina com a maturidade, a estabilidade, a segurança que eu já conquistei. Vai conversar sobre isso, vai escrever. Eu sempre aconselho nas minhas leituras particulares, quando surge aqui esse tipo de questão, uma forma de você dar nome para essas emoções guardadas, né? Para tudo isso que está adormecido ali. Não adianta achar que está curado, tá? Por isso que o trauma é tão potente. Às vezes uma coisa que aconteceu, eu acredito em reencarnação, eu imagino que você também. Então pode ser coisa lá de trás, de uma outra experiência que volta agora para ser trabalhado, ou coisas lá da infância, da adolescência. A gente engole, né? Engole seco, guarda, esconde. A gente está falando de águas escuras, né? De águas lamacentas, sabe? Que tá guardado, mas fica vindo, tá? E aí vem nessa resposta inconsciente. Seu jogo é tão bonito, Libra, tão profundo. Tem sido assim, né? Aqui. Vamos abrir um pouco mais pra gente entender. Então eu sinto que a energia, né? 5, mês 5, carta 5 de paus. O 5 simboliza movimento, tá? Então talvez estava tudo muito tranquilo, tudo muito parado, criou uma rotina, um sistema, eu estava funcionando e de repente o mês 5 vem e me atropela com essas questões ou com essas pessoas, essas energias que cruzam o meu caminho para que eu possa evoluir. A gente evolui na dificuldade aqui mesmo, tá? Aproveita essa energia, não nega ela não. Ó, o 5 de paus virou aqui de novo. Aqui nesse deck ela aparece bonita, né? Esses dragões vindo em cima, lançando fogo, né? É uma energia de muito fogo. Outra coisa que eles podem falar é que não estou aconselhando a negar o conflito, tá? Eu acho que negar o conflito é perder a oportunidade de crescer nele. Mas de repente agir com uma inteligência emocional, agir com mais lucidez, com mais consciência, de fora, ter um olhar de fora, sabe? Maduro, estável, inteligente,
para você não se perder aqui, porque essa carta realmente fala de gastar muita energia. Para algumas pessoas, como é uma carta que fala de você lutando para conquistar um espaço, a gente pode estar falando de alguma questão no trabalho, tá? Então você aí lidando com uma concorrência, para mostrar o seu valor, né, para provar o seu valor e colher os frutos daquilo que você faz. E no primeiro momento você lutando aqui. Tá faltando espada, lembra? A espada fala da comunicação, mas a espada fala da estratégia. Ela fala de um mental muito prático, muito ativo. Então, se você puder, talvez eu fico só voltando, mas é porque eles estão falando muita coisa comigo. Se você puder se afastar, se distanciar emocionalmente dessa situação, não reagir. Eu tenho falado tanto disso, é tão inteligente, emocionalmente inteligente, você não reagir, sabe? Parar para pensar, nada como uma noite, um dia após o outro e uma noite no meio para você refletir, para você se acalmar. Essa carta aqui, ela fala de reatividade. Então as pessoas vêm para cima de mim e eu vou para cima delas e aqui a coisa pode se embolar. Então seria inteligente da sua parte se afastar emocionalmente dessa situação. Talvez um momento de recuo. Lembra que eu falei da energia do eremita? Que apareceu indiretamente aqui, né? Um momento de tranquilidade, de paz. A carta da lua fala dessa energia calma da noite, né? Ela fala de intuição, então de repente você se recolher, para aí sim você dar uma resposta mais inteligente emocionalmente falando, tá? O que mais? Eu tô sentindo que é uma energia muito geral, eu não consigo aqui ainda definir se é na área amorosa, se é no trabalho, se é na família, parece que é uma coisa geral. Talvez tudo isso tá vindo em cima de você agora, tudo ao mesmo tempo agora, sabe? Para você passar por esse teste. Eu sinto que é um teste de fogo aqui. Vamos ver se você está bem mesmo. Vamos ver se você conquistou essa paz e essa tranquilidade. Vamos dar um teste, não é nada grave, tá? Quando eu falei de demanda energética, se a gente for pensar junto com a carta da lua, que fala de mistérios, coisas ocultas, para algumas pessoas pode ser. Então veja aí se cabe para você, o que você tem sentido. Porque talvez eu tô falando aqui de briga, disputa, e você diz assim, não, mas eu tô tão bem, eu tô tranquilo, eu não tô discutindo com ninguém, não tem ninguém me confrontando. Tô em paz, mas energeticamente pode ser que alguma coisa chegue para você trabalhar também, tá? Porque essa carta fala de demanda energética. E a carta da lua fala de coisas ocultas, então pode vir de outras energias, de outros lugares, tá? Talvez não se manifeste no físico, mas tem uma inquietação, um conflito. O 5 de paus é uma carta poderosa, né? Vocês estão vendo tanto que eu já falei sobre ela aqui. Poderia fazer uma leitura inteira só sobre essa carta. Ela pode falar sobre conflitos internos. Talvez nem chega na figura de outra pessoa. Talvez sou eu mesma me atacando, eu mesmo me atacando, me sabotando, sabe? É um tormento isso aqui, mas vai ficar tudo bem, tá? Porque o Rei de Copas é o ápice da energia do emocional, sabe? Ele senta num trono de estabilidade, de segurança em relação às próprias emoções. Forte essa leitura, hein? O que vocês querem falar mais aqui para Libra? Sejam bem claros, por favor. Energia de maio de 2024. Eita, que tanto de arcano maior, hein? Oba. Tá. Para algumas pessoas, eles estão me falando que tem uma questão relacionada a dinheiro e a trabalho, tá? Porque eu tenho o 9 de ouros aqui, eu tenho o 7 de ouros aqui e eu tenho o As de ouros. Vai vir uma oportunidade para você. Como eu falei aqui que a energia do 5 de paus pode falar de concorrência, né? Você lutando aqui para provar o seu valor, para conquistar o seu espaço, talvez numa carreira, dentro de uma empresa, em relação a concorrentes, eles estão falando que vai ficar tudo bem, desde que você saiba agir com maturidade emocional. Que você não seja reativo, como eu falei. Essa carta fala de espera, fala de paciência, tá? O 7 de ouros, ele é perigoso. Teve um dia que eu estava estudando sobre essa carta. É um blog que eu acompanho. Eu nem sei de quando é, mas eu gosto muito. E ele deu o nome para essa carta aqui como fracasso aparente. Então, cuidado, tá? Cuidado para você, no meio desse conflito todo, de toda essa questão emocional que pode surgir aqui, você não entrar nessa sensação de ter fracassado materialmente. Não sei se você estava bem, teve alguma perda. Eles estão falando para você não se deixar levar, porque isso aí pode ser alguma coisa inconsciente que vem, uma sabotagem, um atraso aí, tá? Essa carta fala de paciência. Lembra que eu falei de colheita nessa aqui? Você vai colher, tem uma coisa material. Se você veio aqui querendo saber especificamente sobre vida material, trabalho, dinheiro,
sabe? Carreira, eles estão falando para você ter bastante paciência agora, escolher suas batalhas, não gastar energia, não reagir a qualquer coisa, porque tem uma colheita favorável para você. Eu vou falar dos arcanos maiores, mas eu queria falar dessa carta antes. Embaixo do Rei de Copas, que é tudo isso que eu já falei aqui várias vezes, né? Da inteligência, da sabedoria, da estabilidade, da maturidade emocional, a gente tem o Ás de Ouros. O Ás de Ouros é tão potente que ele é considerado por alguns teóricos, né, do tarô como a melhor carta de todas, melhor do que qualquer arcano maior, porque é uma oportunidade, ele é um presente, ele é uma semente que tem muito potencial para você, tá? E como ele traz a energia do ouro, né? Olha como o jogo fala comigo. A gente tem um 9 de ouros. Eu gosto de ser didática, sempre vou dar aula toda vez que eu jogar, tá? O 9 de ouros, a gente só vai até o 10, né? Os naipes, os arcanos menores só vão até o 10. Então aqui a gente tem o 9. Parece que falta uma coisinha para você se sentir pleno, plena, realizado, talvez aqui na matéria, chega para você, tá? Então chega, você está na energia 9, chega o Ás e você chega no 10, que é o máximo, é o ápice. Então plante boas sementes, escolha muito bem onde você vai plantar essas sementes. E espere o tempo, tem uma coisa aqui de tempo, ação do tempo, tá? A carta que está lá atrás, junto com a carta da lua, é o enforcado. Gente, a gente está falando de alguma coisa kármica aqui mesmo, tá? Essas duas cartas têm uma pegada muito profunda, sabe? Elas falam de questões profundas, de questões espirituais, peixes mais uma vez. Então, eu tenho peixes 2 vezes aqui na sua energia, talvez você tenha isso forte no seu mapa. Não sei, vai lá dar uma olhada onde é que você tem peixes. Se você tem peixes em alguma casa que fala de trabalho, de dinheiro, de vida material. Se você tem peixes num ascendente, num Marte, sabe? Cuidado para essas questões muito profundas não te atrapalharem, sabe? Porque eu tô vendo uma coisa que eles estão me falando sobre uma coisa de se sabotar, emoções que surgem no momento que eu tenho que lutar, no momento em que eu tô prestes a manifestar alguma coisa, a favorecer essa virada de sorte. Essa carta fala de sorte, talvez alguma coisa me paralisa, tá? Porque o enforcado é uma energia paralisante. O enforcado fala dessa pessoa, dessa energia, né, que tá numa situação difícil. As coisas talvez não estejam saindo exatamente como você queria. Talvez materialmente estava vindo tudo muito bem, de repente eu sou pausada aqui e tenho que esperar, exercitar aqui a minha espera, a minha paciência, a minha tolerância, sem me desgastar, sem sofrer, sem brigar comigo. É um momento muito especial, tá? A carta que está no centro do jogo, junto com o 5 de paus, é a carta da morte. Carta da morte não é morte física, tá? Não se assuste com isso, ela fala de transformação. Inclusive, em alguns decks, ela recebe esse nome, transformação. É uma carta que está associada com o signo de Escorpião, com o planeta Plutão. Então, de repente, vai lá ver onde é que você tem Plutão. Tem batalha aqui, tem guerra aqui, tá? A gente pode estar falando de algo específico na sua vida que você veio com a missão, com o karma, com, né, a história aqui de resolver isso. É onde você vai brigar. Brigar de uma forma inteligente, tá? Em maio tudo isso está chegando para você. Mas traz grandes transformações, movimenta. Você está entendendo que a água parada cria um mosquito, né? A água parada adoece, vira lodo, ela morre. Então eles não querem você parado nessas emoções guardadas, por mais que elas sejam difíceis, tá? Eles querem que você movimente. Movimentar dói. Eu costumo falar aqui nas minhas leituras particulares que tudo que se movimenta no ar gera atrito, é uma lei da física e vale para a energia, tá? Então movimentar a sua energia em direção àquilo que você quer manifestar, que você quer cocriar, vai trazer conflito, vai trazer dor, vai trazer desconforto, mas pelo menos movimenta. É melhor do que ficar na energia do enforcado, aqui de cabeça para baixo, parado, nada acontece, se sentindo de alguma forma vitimizado, sabe? Porque essa carta pode falar disso, né? Fala de alguém que se coloca numa situação de sacrifício. Ah, não, então tem medo, né? Essa carta fala de medo também, então eu prefiro não arriscar, eu vou ficar aqui, mas vai ficar tudo parado, e aí? É isso que você veio fazer aqui? Porque eu tô sentindo que não é, tá? Então embarca, se esse mês já tá provocando muito conflito interno, externo, muita movimentação, aceita, porque essa movimentação é transformadora. A morte fala disso, tá? E ela fala de uma ação. Esse cavaleiro tá andando. Mesmo que seja em um terreno desconhecido, que seja desconfortável, assustador, que me traga medo, eles estão falando que é melhor assim. É melhor do que ficar estagnado, é melhor do que ficar parado. E você vai manifestar essa estabilidade, tanto no nível emocional, lidando com todas essas questões, como no nível material, tá?
Se você veio aqui para saber especificamente de questões de romance, de amor, afetos, relacionamentos, eu sinto que não é o foco principal. Claro que você passando por essa transformação profunda, amadurecendo, crescendo, dando um salto aqui no seu caminho evolutivo, vencendo karmas, enfim, claro que isso vai impactar na sua vida afetiva, nos seus relacionamentos, mas a leitura é muito profunda, ela não vai falar disso especificamente. Então eu te aconselho a ir lá, lembra que eu falei dos signos lá no começo? Então você pode olhar a sua lua, você pode olhar a sua Vênus, talvez o seu ascendente lá na playlist de amor e o seu signo também. Tem na playlist, se você for lá pesquisar Libra ou qualquer outro signo, vão ter várias leituras lá de amor, todas são atemporais, tá? Ou então você pode me chamar para uma leitura particular, ainda tenho vaga no mês de maio, a agenda está aberta, e aí a gente mergulha na sua energia especificamente para entender o que é que você está passando. E como que tudo isso aqui, que é uma energia geral para Libra, pode estar impactando diretamente nisso que você está passando, que pode ser amor, pode ser trabalho, como eu falei, eu sinto que é muito geral, tá? São muitos arcanos maiores no seu jogo. Só na mesa aqui eu tenho 3 arcanos maiores. Então nem tudo aqui depende de você. Tenha paciência, não gasta a sua energia brigando à toa. E vou falar mais uma vez essa frase que eu amo. Faça um uso inteligente da sua energia, tá? Da sua atenção. Lembra que tudo aquilo que eu dou atenção tende a crescer. Então eu vou dar atenção para coisas que são positivas, que me fazem crescer, me fazem evoluir, me fazem me sentir bem. Lembra que a gente começou falando disso, né? Então veja onde é que você está doando sua energia e sua atenção. Deixa eu puxar mais uma cartinha aqui pra gente encerrar. Tô tentando fazer as leituras um pouco mais curtas, mas é difícil. O tarô é muito profundo, eu amo. O que vocês querem falar aqui? Uma última mensagem para Libra em relação às energias que começam agora no mês de maio de 2024. Libra. Assuma a sacerdotisa, desfrute do poder místico. E a vidente, veja além da situação atual. Lembra que eu falei para você, em algum momento aqui nessa energia, que talvez seria interessante você se afastar, se distanciar, colocar as coisas em perspectiva? Essa carta fala sobre isso, tá? De você ver além do que é óbvio, ver além do que é aparente. Porque nessa situação aqui, 5 de paus que você está vivendo, ou vai viver aqui nessa energia, né, desse mês, tem coisas ocultas. Tem coisas misteriosas, eles estão falando para você desfrutar de um poder místico, de você ter um entendimento. Eu falei que as cartas de peixes, né, a energia de peixes é muito espiritual, então eu deixo você com essa energia, tá? Espero que você tenha gostado, eu amei a leitura, é profunda do jeito que eu gosto. Se você gostou, deixa seu like agora para apoiar o meu trabalho, eu vou ficar imensamente grata. Comenta, adoro ler os comentários de vocês, às vezes eu não consigo responder da forma como eu gostaria, mas eu boto um coraçãozinho ali para dizer que li, eu leio todos, tá? E gosto muito porque me diz que eu tô lendo para alguém, tem um retorno, né? Gera aqui uma egrégora entre nós, uma conversa, um diálogo, e ele é muito importante. E é isso, Libra, um ótimo mês de maio para você, a gente vai se vendo nas próximas leituras. Beijo, tchau, tchau.